Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Olá Líder, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou o host desse podcast e mentor de líderes. E hoje nós vamos falar sobre algo que aflige talvez alguns líderes, principalmente aqueles que estão iniciando os seus projetos, iniciando na liderança e que tem medo do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de se comunicar. Nós vamos falar sobre os introvertidos, com base no livro da Susan Cain, O Poder dos Quietos. Com base nisso, vamos lá então. Líder, às vezes você pode ter uma visão um pouco contrária do que realmente é liderar e pode achar que a pessoa precisa ser expansiva, super comunicativa. E claro que a comunicação é a ferramenta principal da liderança, mas não significa que ele precisa ser o palestrante dentro de uma equipe ou um cara que faz stand-up comedy dentro de uma equipe. Não, não é isso. Ele precisa saber se comunicar, passar a informação para o outro, se relacionar e se conectar com seus colaboradores. Não necessariamente ele precisa ser expansivo na sua comunicação. E é sobre isso que eu vou falar aqui, utilizando como sempre meu apoio tecnológico e meu apoio do tempo da pedra, vamos dizer assim. Se bem que na pedra era na pedra que escrevia, né? Não no caderno, mas enfim, vocês sabem, eu sou híbrido, eu uso os dois. Mas vamos lá. Então, existe um mito que o extrovertido é o líder ideal. Veja bem, não vou aqui também tacar pedras no líder que é extrovertido. Não é isso. Ele tem, sim, o seu lado muito positivo e que ajuda a engajar as equipes, a fazer com que eles se conectem mais rápido, dependendo da abordagem. Mas a comunicação não tem relação direta com ser ou não ser introvertido ou extrovertido. Não é isso. Tudo depende da forma como você se conecta, ou neste caso, como você se comunica. Já falei isso em outros episódios, mas mais vale o como você fala do que realmente o que você fala. A linguagem corporal, o tom de voz, tem muito mais relação de importância para quem está recebendo algum tipo de informação do que o que realmente está sendo dito. A maior prova disso é a utilização dos famosos storytellings, as histórias que as pessoas contam para embasar alguma coisa que eles estejam querendo passar para você. Se você pensar hoje nas suas professoras ou professores que te marcaram na escola, eu acho difícil você lembrar da matéria, mas você vai lembrar do jeito que ele falava, da forma como ele passava o conteúdo para você, o que ele fazia, como ele fazia você se sentir, além de alguma história que talvez ele tenha contado, sendo ele introvertido ou extrovertido. Ele era o seu professor. Com certeza você lembrou de alguém agora. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Bem, então, o líder que é extrovertido não é um problema, tá? Que não é um contra-líderes extrovertidos. Não é. É justamente mostrar que a outra ponta, ou seja, o líder que é introvertido, ele também tem seus valores e serve muito para as corporações. O líder extrovertido não é um modelo ideal, porque não existe. Esse é o ponto. O modelo ideal é aquele que consegue se conectar com as pessoas. E você consegue fazer isso tanto sendo extrovertido quanto introvertido. Então, quais são os pontos fortes do líder que é introvertido? E, bem, para deixar claro aqui, o que é um extrovertido e um introvertido? De repente você caiu aqui de paraquedas e eu estou falando pra caramba e você nem sabe o que é. De maneira bem geral, o extrovertido é aquele que é desinibido para falar. Ele conversa com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele não tem problema de se expressar. Ele é aquele que fala com pessoas que ele mal conhece, ele consegue elaborar uma conversa e ele vai falando de si, dos outros, para os outros, sobre o que está acontecendo. Ele puxa assunto de qualquer coisa. É aquele que no elevador ele vai começar uma conversa falando: poxa, será que chove hoje? E normalmente as pessoas param por aí.
Só que ele fala isso e já emenda em outra coisa, porque ele quer conversar. É uma pessoa que, geralmente, ele tem um trato social bem diferente. Ele tem uma habilidade social diferente. Quando eu falo diferente, eu falo no sentido de ser expansivo, de conseguir se comunicar de uma maneira mais eloquente. Ele tem, entre aspas, as palavras certas para falar com as pessoas certas, para criar conexão. Esse é o extrovertido em linhas gerais, tá? O que é o introvertido? O introvertido é aquele que ele é mais cirúrgico ao falar. Ele não fala com todo mundo e não fala a toda hora. Geralmente, a sua fala não tem um tom super alto. É um tom mais calmo, mais neutro. Ele fala mais baixo. E quando ele se expressa, ele é sempre muito afiado. Dificilmente ele vai falar alguma besteira, bobeira, ou vai entrar em algum assunto que ele não domina, ou que ele não conhece muito. Ele sempre, de forma geral, vai ser assertivo. Por isso que eu falo cirúrgico. Ele vai falar alguma coisa com base em observação, em escutativa, que é a maior qualidade, inclusive, de alguém que é introvertido. Bem, agora explicando a diferença mais ou menos de um do outro, agora já ficou claro, né? Mas para simplificar, é mais ou menos assim. Um que fala demais e alto, um que fala de menos e é mais calmo. Agora cravei um estereótipo aqui do extrovertido parecendo que ele é ruim, tá? Mas não é. É só porque ele é mais desinibido. É só isso. Não tem nada de errado com o extrovertido. E também não tem nada de errado com o introvertido. E na verdade, esse é o ponto que eu quero defender com base no livro da Susan Cain. Porque ela fez uma observação em relação às pessoas que são introvertidas para poder escrever esse livro. É um livro maravilhoso, gente. Eu não estou com um livro físico aqui, mas eu tenho ele. É um livro de capa azul maravilhoso. Mas vamos lá. Então, na minha humilde opinião, a maior ferramenta, a maior ponto forte, a fortaleza de quem é introvertido é a escutativa. É aquela pessoa que presta realmente atenção no que o outro está falando. Ela tem uma atenção diferenciada, porque ela quer realmente saber o que o outro está falando, por que ele está falando, como ele está falando, para que ele possa interagir da melhor maneira possível. Quando eu falo que ele é cirúrgico, é justamente porque ele presta atenção. Ele não vai falar qualquer coisa. Ele vai primeiro prestar atenção para depois se posicionar. Eu, humildemente falando, acredito que inclusive é uma estratégia muito boa. Porque primeiro você ouve para depois você falar. Às vezes você quer compartilhar alguma coisa que a outra pessoa não está nem a fim de ouvir. Ou ela não está no melhor momento para poder interagir. Mas se você é um introvertido, você vai conseguir, né, é uma habilidade que provavelmente você desenvolveu, de conseguir prestar mais atenção nos outros. As outras pessoas acabam sendo o seu foco. Você presta atenção nos outros e consegue se conectar de uma maneira muito mais poderosa. O introvertido, ele reflete muito mais. Ele tem uma capacidade de reflexão maior. Porque para ele, o silêncio não é um problema. Ele convive bem com o silêncio. E veja, o introvertido não é tímido. São coisas diferentes, tá? A timidez é quase praticamente como uma patologia. É uma coisa separada. As pessoas às vezes utilizam a palavra timidez confundindo com uma vergonha momentânea. Afinal, falar em público é algo que ainda é um tabu. Ou mesmo falar de frente para uma câmera. Para alguns é um tabu. Então, nossa, tem gente que tem mais medo de falar em público do que da morte. Inclusive, há pesquisas validadas sobre isso. Se você pesquisar, você vai ver. Joga na internet aí, pesquisa. Qual o maior medo do ser humano? Vai estar lá, se não for o primeiro ainda, é o top 3. Falar em público. E aí as pessoas acabam atribuindo isso à timidez. Ah, ele é tímido, não consegue falar em público. Não. Talvez essa pessoa tenha vergonha. Justamente por ela ser introvertida. Porque ela muitas pessoas para falar, ela não está habituada com isso. Como qualquer habilidade nova que você vai adquirir, no começo há uma certa resistência até da sua própria parte. Mas é isso. Não é timidez. É uma vergonha, porque sabe que a primeira vez, geralmente a gente não faz
uma atividade nova da melhor maneira possível, tá? Mas é isso. Bem, continuando. Os nossos amigos introvertidos, eles são menos propensos a ficar interrompendo os outros. Quando alguém está falando, ele dificilmente vai interromper, vai falar por cima, vai atrapalhar. Ele não vai fazer isso, justamente porque ele valoriza muito o que o outro tem a dizer. Então, é um valor para ele dar atenção aos outros. Então, ele não vai te interromper, ele não vai parecer mal educado. Talvez ele pareça silencioso demais, mas ele não vai parecer mal educado. E ele geralmente consegue ter uma profunda conexão com as outras pessoas. Por quê? Porque ele usa a escuta ativa. Ele presta atenção no que o outro está falando. Quando ele vai conversar com alguém, ele utiliza daquilo que alguém falou com ele. Porque ele prestou atenção. Porque ele parou e focou naquela pessoa. Tudo isso porque ele está mais preocupado com o que o outro está falando do que pensando em dar uma resposta para sair por cima. O introvertido ele tem uma capacidade analítica muito grande. Justamente por conta da sua atenção. E, geralmente, dentro do que eu já vivenciei, nesse meus 18 anos de experiência trabalhando com liderança e gestão, os introvertidos, por mais que eles fiquem fechados ali nos seus casulos, eles são pessoas que trabalham muito bem em equipe. Eles conseguem mostrar suas habilidades técnicas sem precisar ser espalhafatosos. Ou seja, o famoso ficar se mostrando. Não precisa. Ele demonstra em resultados. Ele demonstra em ações e atitudes. O introvertido, se ele está prestando atenção em você, você vai saber. Assim como se ele não estiver, você também vai saber. Porque ele não vai comentar nada. Ele não vai dizer nada. Ele vai fazer o famoso tá bom. E acabou. Pode ser porque ele não tem interesse no que você está dizendo, ou porque ele realmente não está prestando atenção. Mas é muito fácil você entender se um introvertido está prestando ou não atenção em você por conta dos seus comportamentos. E, seguindo adiante, o mais interessante de tudo que eu estou falando é você entender que como isso se aplica à liderança. Tá bom, Júlio, entendi. O introvertido faz isso, aquilo, aquilo outro. Talvez você até tenha colaboradores na sua operação que eles sejam introvertidos e você consegue identificar alguns dos comportamentos que eu falei. Mas como que você utiliza isso na liderança a seu favor? Então vamos lá. Primeiro, é importante deixar claro que se você é um líder introvertido, não queira ser do nada um líder extrovertido. Aceite que você é introvertido. Isso não é um problema. Não está errado você ser como você é. Não está errado. Você precisa utilizar bem das ferramentas que você possui com base em você ser introvertido. Então, o introvertido, ele tem essa capacidade analítica. Então, use isso a seu favor. Nossa, Júlio, mas isso é receita, então? Aquele que não fala é introvertido? Não, quem é introvertido sabe que é introvertido. Um extrovertido que fica quieto, que não fala nada, ele não passou a ser introvertido. Ele é só um extrovertido que não está falando. A mesma coisa, um introvertido que começa a falar muito. Ele não se tornou extrovertido. Ele ainda é um introvertido, só que ele é um introvertido que está falando. Se você conversar com pessoas que têm uma questão com comunicação, com falar com os outros, pode ter certeza que todas elas vão dizer: eu fui introvertido um grau mais elevado e hoje eu sou menos introvertido porque eu vivo praticando. Se eu falar para você que eu já fui um grave introvertido, nível alto, eu ia fazer minhas apresentações na escola, eu tinha dificuldade de falar. Eu tinha taquicardia, eu sentia palpitações no coração, eu suava, minha mão suava pra caramba, eu tremia, eu falava tudo embolado. Embolado assim, travava, né?
E olha que eu fazia tudo isso na escola, num grupo, muitas vezes de até 5 pessoas. Não estava sozinho, na frente da sala. E lendo. Gente, eu estava lendo. Claro que eu estou falando de um Júlio de 10 anos, 11 anos. E eu olhava para aquilo e falava, poxa, eu não gosto de ser assim. Eu não quero ser assim. E eu ficava me esforçando para conseguir ser diferente. Até que deu certo. Levou uns anos, viu? Porque como eu não fui atrás de ajuda profissional e nem contava isso para os meus pais, que era um desejo meu sair dessa zona de não consigo falar nada. Então, quem olha hoje não consegue, principalmente aqueles que convivem comigo. Falam, nossa, mas você puxa a conversa, você fala com as pessoas, você... Eu falei, porque eu quis ser assim. Pra mim funcionou. Pra você vai funcionar? Não sei. Talvez você tenha que procurar uma ajuda. Mas dentro da minha experiência, da minha vivência, no meu caso, o que serviu foi me colocar à prova, apesar das dificuldades. Apesar de tudo isso que eu falei pra você, de tudo que eu senti, de todos esses sintomas dessa situação. Era algo que eu não queria sentir, que me incomodava e que eu admirava as pessoas que conseguiam falar sem travar, sem ter vergonha para falar aquilo que tinham estudado, que pensavam ou que simplesmente tinham que ler. O meu caso era um caso difícil. E eu nem sou professor de oratória e comunicação, só estou dizendo para você que sim, tem salvação. E caso você queira ser alguém que se expresse de outra maneira, que fale de outra maneira, como também tem como você usar da sua introversão a seu favor. Certo? Bem, dito isso, uma das coisas que pode ajudar muito você que é introvertido, além da sua escutativa, e como eu falei, você abraçar isso que você é extrovertido, muitas vezes o introvertido trava em reuniões. Faça o seguinte, se prepare antes, estude antes para ir para uma reunião, tenha anotações. Se você tiver já os focos principais, os tópicos principais de uma reunião, seja ela que você vá participar ou que você é a pessoa que chamou a reunião, tenha com você já os tópicos para que você possa chegar na reunião e se posicionar, seja com uma dúvida ou seja com uma ideia. Se você se preparar antes, isso te ajuda muito mais a você se comunicar, a se expressar, a conseguir desenvolver um raciocínio, uma lógica junto com outras pessoas. E uma das coisas que pode te ajudar muito é você entender que o extrovertido não é melhor que você. Ele só é diferente. Assim como você, que é introvertido, que talvez esteja ouvindo aqui ou assistindo, também é diferente. E nenhum dos dois está errado, tá? Aqui vai uma dica para os líderes que são extrovertidos e que estão assistindo / ouvindo este episódio. Respeitem os introvertidos. Eles têm as mesmas qualidades, só que com especialidades diferentes. Especificações diferentes em suas atitudes. Eles conseguem absorver coisas que talvez o extrovertido, aliás, não consiga. Então, a melhor coisa que um extrovertido pode fazer para ajudar um introvertido é criar um ambiente em que respeite o fato dele ser introvertido, essa forma dele de se comunicar, essa forma dele de encarar o mundo, para que ele possa, no momento certo, conseguir se comunicar e demonstrar o que ele sabe e como ele pode contribuir. O foco vai ser sempre a comunicação, não importa se é espalhafatosa, expansiva, ou se ela é mais minimalista, mais calma, mais tranquila. O que importa realmente é como chega no outro, é como se conecta com o outro. Você deve conhecer pessoas que se conectam mais com quem é mais quieto, com quem fala mais baixo, com quem conversa com os outros só no cantinho, que não precisa estar à frente dos holofotes. Aquelas pessoas que gostam de ficar
no famoso backstage, no back-office, que fazem a coisa acontecer, mas não precisam necessariamente ter uma estrela cravada na testa para dizer que são bons. Isso é o que acontece com os introvertidos. São muito bons em escuta ativa, em conexão com seus colaboradores, na conexão um a um, então, incomparáveis. Incomparáveis. Enquanto o extrovertido consegue falar com diversas pessoas ao mesmo tempo e é expansivo, o introvertido é aquele que vai falar no um a um e vai conseguir extrair o melhor de cada colaborador. O líder introvertido é aquele que dá os melhores feedbacks, porque ele entende que é uma troca. Ele consegue conversar, ouvir, ou melhor, neste caso, escutar, traduzir essa situação para o contexto do feedback e seguir dali adiante com um plano de ação, uma ação em conjunto com o seu colaborador, tudo pensando na evolução. Então, o introvertido, ele tem muito a agregar dentro de uma equipe. Não é porque ele é quieto que ele é ruim. Não é porque ele é quieto que ele é menos do que alguém que é extrovertido. O fato dele ser quieto, na verdade, é o que torna ele diferente e especial dentro de uma equipe. Certo? Bem. Dito isso, líder. Seguinte. Você já conhecia o livro da Susan Cain? Já tinha ouvido falar sobre como isso funciona? O que é isso, o poder dos quietos? É interessante? Não é? O que eu falei aqui pra você fez sentido? Você é introvertido ou extrovertido? Qual time que você é? Bem, independente de qual for a sua atuação, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para o meu curso. Um deles sobre feedback, onde você consegue se desenvolver pra caramba e desenvolver os seus colaboradores, sejam eles introvertidos ou extrovertidos, ou seja você introvertido ou extrovertido. Com certeza este curso vai ajudar você no desenvolvimento da sua carreira como líder, tá bom? Bem, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Aguardo você no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.